uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E o friozinho que nos trouxe até aqui é muito abençoado, não é? Esse frio. Que a gente sai daqui leve. E com muita alegria no coração, com muita paz. Que é o que a gente conquista quando estamos num ambiente desse, não é? De alegria e tal. Às vezes a gente conversa, brinca, dá risada, mas a alegria é tão grande de estar aqui, de ter amigos, de conversar, que a gente se solta. Isso é gostoso. A gente sai um pouquinho do automático, não é? Dos problemas, das preocupações. E isso renova nossas forças, nossas energias. Isso é muito bom. A amizade é um presente que Deus oferece para nós, né? E agradecer a todos pelas colaborações, por tudo. Os trabalhos sociais da casa, graças a Deus, correndo maravilhosamente bem, graças à colaboração e o auxílio de todos, não é? Tanto os irmãos em situação de rua, enxoval dos bebês, cesta básica, a gente está conseguindo ir em frente, graças a Deus, e é graças ao auxílio de vocês todos, tá? E agradecendo mais uma vez a presença de todos, e que cada um possa receber aquilo que veio em busca, mas que com certeza não sairá daqui sem um acalanto, sem um abraço do mentor. Nós não estamos vendo, mas essa casa já foi preparada há muito tempo. Esse momento, esse encontro. Os mentores sabem quem vai sentar na cadeira tal, o que vai acontecer. Eles sabem tudo. Então, cada um está no lugar certinho que precisaria estar, não é? E que com certeza muita coisa vai acontecer de bom na nossa vida. É só esperar e aguardar e ter fé. Então, agradecer a Deus por podermos estar aqui. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, que nos oferece esse banquete, que são os ensinamentos que Ele nos deixou. E agradecer tudo que nós temos recebido nessa casa. Principalmente o trabalho, né? A doação que a gente dá a cada um de si. Não tem dia, não tem horário, cada um tem suas tribulações e a gente continua firme aí, trabalhando. Para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos, os espíritos endividados, somos todos endividados. E alguns se oferecem para poder ajudar nessa obra, que é a obra de Jesus. E com muita gratidão, nós vamos convidando a todos para fechar os olhos. Nesse momento, que cada um de nós possamos relaxar nas nossas cadeiras, relaxar a nossa mente, relaxar as nossas pernas, os nossos braços, relaxar o ombro, relaxa, para que o nosso corpo fique tranquilo, harmonioso, para receber tudo aquilo que às vezes a gente nem está esperando. Que nós possamos abrir o canal da nossa mente, do nosso corpo, para receber tudo aquilo que foi preparado com muito amor pela espiritualidade, pelo mentor espiritual desta casa, sua legião de companheiros, e por toda a equipe espiritual que trabalha com a bênção de Deus, de Jesus, e que vem nos amparar e nos socorrer nos momentos como esse. E fechando os nossos olhos com muita gratidão a Deus, nosso Pai, por nos oferecer esse momento. Ao Mestre amado Jesus, por esse banquete espiritual, por tudo que vamos aprender mais uma vez, que possamos assimilar da melhor maneira possível tudo aquilo que for nos trazer esclarecimentos e nos fortalecer, nos conduzir, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, apesar das nossas dificuldades ainda, de colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Contando sempre com o amparo e o auxílio do nosso anjo guardião, do nosso mentor, que nos trouxe até aqui, que com certeza já está nos ajudando. Quando nos traz num local como esse, já é para ajudar naquilo que nós estamos pedindo, muitas vezes em oração. E agradecendo essa casa que nos acolhe com tanto carinho e toda a espiritualidade que trabalha para o nosso bem, os benfeitores que querem e torcem pelo nosso progresso, pela nossa evolução, pela nossa riqueza espiritual e estão sempre prontos a nos ajudar. Que nós possamos estar abertos sempre para receber essa ajuda.
E assim, com muita gratidão, meus irmãos, nós vamos iniciando esse encontro de amor, esse momento de luz, com uma mensagem muito linda de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos recebendo com muita alegria nosso companheiro, nosso amigo, seu Paulo, que com certeza vai trazer mais um momento de muita luz para todos nós, que ele seja envolvido com muito amor e carinho pela espiritualidade, pelo seu mentor, e que ele seja acolhido com muito amor e carinho no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Muito obrigado pela recepção, pelo acolhimento. Eu gosto demais dessa casa. Já notaram isso, né? Enfim. É uma alegria estar de volta aqui. Rever os corações queridos, pessoas que são muito gratas para mim. Essa mensagem que a nossa querida Maria José leu, de Emmanuel, é um retrato do tema da noite. Para a noite de hoje, nós escolhemos refletir sobre um tema, sempre um tema contido no Evangelho do Cristo, e um tema trabalhado por Allan Kardec na obra da codificação, especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema chama-se caridade. Parece uma coisa simples. Só parece. Uma coisa muito simples. Mas é bem complexa. É bem ampla. É bem nobre. É sublime. Mas os nossos olhos às vezes não percebem isso. Nós fazemos uma análise muito superficial do que significa caridade e tocamos a nossa vida como se isso fosse algo simples, algo banal. E não é. Para muitos de nós, caridade é dar esmola. É dar daquilo que está sobrando para a gente. Época de frio. Nossos irmãos moradores de rua necessitam de agasalhos e cobertores. Quantos de nós vamos a uma loja, compramos um agasalho 0 quilômetro, um cobertor 0 quilômetro e entregamos ao morador de rua? Quantos de nós vai no armário, pega aquele que já está cheirando alguma coisa diferente, que já tem até umas marcas de existência, que a gente não está usando mais, aquele agasalho que o zíper não fecha porque encolheu, né? Alguns entenderam quando a blusa encolhe, né?
A gente nunca fica barrigudo, é sempre o agasalho que encolhe. Mas é isso que a gente entrega. Entrega como um ato de caridade. Isso é um ato de generosidade, não resta dúvida. A esmola, o dinheiro, a roupa, o calçado, a comida, são atos de generosidade. E são extremamente importantes porque, infelizmente, lamentavelmente, muitos de nós ainda necessitam do básico para sobreviver. Mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade é mais ampla do que isso. Pela ótica religiosa, a caridade transcende muito disso. Aí já tem uma ligação com a divindade, obedecer a Deus, amar o próximo, como Jesus mencionou, para que façamos. Mas quando a gente não entra ainda nessa questão religiosa, ou de religiosidade, ou espiritual, quando a gente pega por definição em dicionários o que é caridade, a gente vai encontrar na descrição o seguinte: caridade é uma atitude natural. É algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vivência. É algo que passa a existir em nós de uma forma muito, mas muito natural. A gente não programa para fazer caridade, a gente faz. Não é no dia que eu vou ao centro da passe fazer meu ato de caridade. Nesse dia eu não posso discutir, não posso brigar. Né? Nesse dia eu tenho que me santificar. Porque afinal, eu vou fazer algo caridoso. Isso não é caridade. A caridade, ela vem naturalmente do nosso sentir, do nosso existir. Mas para que a gente chegue nesse nível, aí sim se faz necessário compreender o conceito de caridade. Para o Espiritismo, Kardec pergunta aos espíritos a respeito da caridade, como Jesus entende a caridade. E a resposta é muito simples e muito conhecida por nós. Muitos de nós conhecem. Vamos ver se a análise que foi feita está dentro do que precisa. Os espíritos respondem que para Jesus caridade é benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Primeiro vamos entender o que é benevolência. É gentileza, é humanidade, é algo de oferta de acolhimento, de generosidade, de respeito, respeito nas palavras, respeito no agir, respeito com a opinião diferente. É ser benevolente, é ser gentil, atencioso, é oferecer. A benevolência ainda traz um conceito de doação. Ninguém consegue ser benevolente se não doar do seu tempo, doar daquilo que mais faz falta para o outro. Seja atenção, orientação, uma oração. Isso é ser benevolente. Agora, somos benevolentes? Vamos pegar um núcleo mais fechado. Família. Ser benevolente dentro de casa é um desafio. Porque no grupo familiar nós encontramos muitas diversidades que às vezes nos tiram do ponto de equilíbrio. Mas ser benevolente fora, com quem não temos compromisso, às vezes é mais fácil. Então, se eu sou benevolente,
Em que momento e com quem? Porque ser benevolente com quem é legal comigo, com quem me aceita, com quem me valoriza, com quem bate palmas para aquilo que eu faço, é uma coisa. Ser gentil, generoso, atencioso com quem joga no meu time é mais fácil. Difícil é com aquele que nos enfrenta, que nos confronta. Aqueles instrumentos de exercício da nossa paciência e tolerância, que muitas vezes estão em casa, muitas vezes estão no ambiente de trabalho, está na casa ao lado, a divisa é só um muro e os gostos musicais são completamente diferentes um do outro. Vocês sabem do que eu estou falando? Exercer benevolência parece fácil, mas não é. Não é. Por isso a benevolência é uma das componentes da caridade. A outra componente é indulgência. Indulgência é não julgar, não criticar, não condenar, não falar mal, não chamar atenção na frente dos outros, não fazer nenhum tipo de juízo sobre aquilo que está acontecendo ou aquilo que a pessoa está fazendo ou falando. E essa é difícil, viu, gente? Porque a indulgência, ela atua muito na área do pensamento. A pessoa pode estar fazendo uma coisa que você é completamente contra, e você por dentro está condenando, mas você sorri e fala, nossa, que legal. Mas você está pensando completamente diferente. E o nosso julgamento é sempre baseado no nosso conhecimento, naquilo que nós vivenciamos, dos nossos valores. E quem somos nós para julgar a atitude do outro? Jesus disse, não julgueis, para não seres julgados. Mas a gente julga. Julga, condena e pune. Nós adotamos 3 figuras. O julgador, o sentenciador, o juiz, né? E o carrasco, apresentando a punição. E é de todo tipo a punição. Ou a gente corta do nosso relacionamento, ou a gente tira do WhatsApp, deleta, bloqueia. Hoje é moda isso aí, né? É moda. A pessoa faz uma coisa, deletei, deleta. Cancelou, né? Cancela, é isso aí. Está em alta isso hoje. Isso mede o nosso nível de tolerância. Ser indulgente, não julgar, é compreender que o outro é diferente. É exercitar a nossa capacidade de compreensão. Precisamos compreender que o outro é diferente. É conceder ao outro o direito dele ser o que ele é. E conceder a nós o entendimento da maneira como estamos. Mas podemos melhorar, porque esse é o objetivo de cada um de nós. Se nós buscamos o conhecimento espírita, é porque nós estamos pretendendo ser melhores. Melhores do que fomos ontem. E não melhores do que outros. E o terceiro componente é o perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Muita gente pede perdão, pede desculpa assim. Vamos dar um exemplo aqui. Eu amo o Diego de paixão, tá? Mas vou pegar o meu amigo aqui como exemplo. Digamos que eu tenha feito algo muito ruim para ele. E para mim está tudo certo. Aí a minha amiga Sandra vira para mim e diz assim, Paulo, aquilo que você fez pro Diego não foi legal, não. Se eu fosse você, eu ia conversar com ele e pedir desculpas. Tem razão. Reconheci. Aí eu vou lá. Diego, me desculpa, eu agi mal. Tá. O Diego fala, tá bom, deixa para lá. Ficou evidente que não foi a atitude que eu esperava. Aí eu saio batendo o pé dizendo, meu cara é orgulhoso, eu fui pedir desculpa e ele não aceitou. Mas espera aí,
O que me levou a pedir desculpa? Foi a esperança de ser desculpado? O que me levou a pedir perdão foi a intenção de ser perdoado? Está errado. O que me leva a pedir desculpa é o reconhecimento, é o arrependimento de que aquilo que eu fiz foi errado. É o desejo de reparar o erro. Isso é o que tem que motivar o nosso pedido de desculpa, o nosso perdão. O nosso pedido de perdão. Pedir perdão não significa ser perdoado. Significa reconhecer o erro e ir em busca da retratação, da reparação. Se nós estamos agindo, buscando o reconhecimento, buscando a desculpa e o perdão, nós estamos equivocados. Assim é com a caridade. Se nós fazemos o que fazemos com a intenção de ser reconhecido, valorizado, comentado, nós ainda estamos distantes do conceito de caridade. O que Jesus nos convida a entender caridade é quando nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Se nós pensarmos e agirmos assim sobre todos os aspectos, nós estaremos mais próximos do conceito de caridade. Enquanto não conseguimos isso, vamos entendendo, gente, o que o Espiritismo pode nos trazer para auxiliar essa compreensão. Então vamos lá. A doutrina espírita nos auxilia nessa compreensão? Muito. Quando diz que Deus é nosso Pai Criador, nos coloca como filhos de Deus. Quando nós temos filhos, nós transmitimos aos nossos filhos nossas características através da nossa descendência, do nosso DNA. Não é assim que funciona? Se somos filhos de Deus, então nós temos o DNA divino. Nós temos a essência divina presente em nossa existência, em nossa individualidade. E se somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, somos todos da mesma família. Então devemos fazer a todos aquilo que gostaríamos que todos nos fizessem. E assim a gente vai ampliando o entendimento. Eu vou entendendo que praticar um ato de generosidade é importante? É, mas se ele não estiver revestido de um sentimento de amor, um sentimento sublime, um sentimento de valoração da individualidade do outro, da personalidade do outro, se eu não colocar o meu sentimento de amor, sublimando a minha atitude de auxílio, ainda não é caridade. É um ato de generosidade. O apóstolo Paulo nos diz na 1 Coríntios que ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor ou caridade, porque caridade é a palavra que vem do latim caritas, caritatis, significa ternura, amor. A caridade é o amor em ação. É a demonstração do amor efetivo quando a gente realiza a caridade. E ele diz que se não tiver amor, se não tiver caridade, é como o bronze que ressoa. Ele diz mais adiante que não adianta doar todos os seus bens aos pobres. Se não tiver amor, não me traz proveito. O Espiritismo nos convida a sentir. Não é só fazer. O Espiritismo nos alerta para a importância do nosso conhecimento, entendimento e sentimento naquilo que fazemos. É mais importante sentir o que fazemos do que o que exatamente estamos fazendo. Como diz Madre Teresa, que não era espírita, não importa o quanto se faça. O que importa é o quanto de amor se coloca no que faz. Porque é isso que nos aproxima da divindade. É isso que nos eleva a um plano maior de compreensão, entendimento e, consequentemente, de vivência perante os nossos irmãos, os nossos iguais e os nossos diferentes. Parece simples, não parece? Ah, eu sou caridoso. Que dia? Quinta-feira. Quinta-feira a gente vai lá, distribui marmita, né? Vamos fazer caridade? Vamos.
E terça, quarta, sexta, segunda, como é que é? Não. A caridade, ela precisa ser algo que compõe a nossa existência. Algo que seja parte da nossa existência. Algo natural. Precisamos olhar e identificar a necessidade. E agir na medida das nossas forças, na medida da nossa disponibilidade para auxiliar. Quem de nós nunca necessitou de ajuda, seja ela de que nível for? Não disse Jesus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós nunca errou? Por isso precisamos da indulgência alheia, do perdão alheio. Precisamos da benevolência alheia. Não só de nós para com ele, senão fica parecendo que tudo a gente tem que dar, né? É só eu que cedo? Só eu que tenho que fazer? Tanta gente nessa casa, mas só o único que trabalha? Essas coisas que a gente às vezes pensa, sente, às vezes até fala. O convite, meus caros, é que nós compreendamos a caridade pela ótica do Cristo, pela ótica de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu conceito mais amplo, no seu conceito mais sublime. Jesus viveu a vida toda praticando caridade. Ele não esperava um elogio, um reconhecimento. Jesus perdoava sem esperar retorno. Jesus curava sem esperar aplausos. O que Jesus nos pediu? Alguém sabe? Alguém arriscaria dizer? Ele só pediu uma coisa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele pede. Você estava lá. Ele pede e dá a receita de como fazer. Amai-vos uns aos outros. Mas como, Senhor? Como eu vos amei. Jesus nunca pediu nada para ele. Vocês se recordam quando Jesus tem uma conversa com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Eu nem imagino o que passava pela cabeça de Pedro naquela hora, né? Mas ele já havia negado Jesus 3 vezes. Enfim. Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Apacentar é levar ao pasto, é proporcionar alimento. Alimento espiritual. Para quais ovelhas? Para nós. Nós somos os BE. Somos nós. Então, a única coisa que Jesus pede é em nosso benefício, não em benefício dele. Por que quando fazemos algo que julgamos caridoso, esperamos algo que venha em nosso benefício? Que venha reconhecer a nossa atitude? Se nós temos Jesus como nosso guia e nosso modelo, então precisamos cultivar esse sentimento de copiar as atitudes do Cristo. Por isso, a caridade é importante que nós tenhamos um entendimento mais correto. Um entendimento mais orientado no sentido do que Jesus pediu, do que Jesus demonstrou, exemplificou. Que a nossa atitude seja mais generosa, mais indulgente, com mais perdão, mas com entendimento, com compreensão, entendendo as dificuldades. Ser compreensivo com quem não é compreensivo conosco é um desafio grande. Mas se não fizermos com os diferentes, incorremos no que Jesus falou dos fariseus. Eles também gostam entre si. Os errados também se gostam.
Então, o convite que fica para a reflexão da noite é esse. O que eu faço, que eu considero caridade, é efetivamente revestido de um sentimento de amor ou estou fazendo para ser notado, para ser reconhecido? A doação que eu faço, ela traz uma carga energética de amor, de intenção de auxiliar, de proporcionar algo de melhor para aquela pessoa necessitada? Ou eu estou buscando um abatimento no imposto de renda? De que maneira eu me comporto diante do convite à caridade? Porque o convite existe todos os dias, o dia todo, em todos os momentos. Mas a gente fala, não, hoje eu estou sem tempo, hoje eu estou sem vontade, hoje tem jogo, né? Hoje tem churrasco, hoje tem aquela série do Netflix que eu não posso perder. Está gravado lá, gente. Você pode perder hoje, assiste no outro dia. Mas não, estou na sequência. O convite ao trabalho está aí. Mas enquanto nós não adicionarmos o componente principal, que é o amor, que é a compreensão, que é o sentimento de fraternidade, que é a elevação do sentir, nós estaremos distantes da caridade apregoada por Jesus. Essa é a reflexão, é o convite para todos nós. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Boa noite. Fechemos nossos olhos nesse momento, sintonizando com o alto, com pensamento de gratidão a toda a divindade aqui presente, por todas as bênçãos recebidas nesse ambiente de luz. Levando para o nosso lar os preciosos ensinamentos que sempre recebemos durante as palestras, que muitos são valiosos, hoje são valiosos para a evolução de todos nós. Essa de hoje, então, muita gratidão. E durante o passe, pensemos logo, mas vamos pensar em Jesus e peçamos que Ele nos ajude durante a caminhada, que desenvolvamos as virtudes latentes em nós. Aproveitemos toda a irradiação vinda dos bons espíritos como faixa de luz fluindo em nossos corações. E que assim seja, graças a Deus.